terminar o quadro, terminou o professor Adriano, não tem mais como dar. Para mim não tem, eu não consigo. Então, aquela situação toda hoje eu me senti um pouquinho mais à vontade. Então, ontem eu falei para vocês, né, comecei a falar sobre oxirredução. Então, lembra o conceito que eu dei para vocês de oxirredução? Oxirredução é um processo que ocorre com transferência de elétrons. Então, eu vou ter alguém que vai perder elétron, alguém que vai ganhar elétron. Vamos associar a seguinte coisa. Então, se alguém vai perder, alguém vai ganhar elétron, eu vou ter fluxo de elétrons. Se eu tenho fluxo de elétrons, automaticamente eu tenho uma produção de energia elétrica, de corrente elétrica e, consequentemente, energia elétrica. É um processo que a gente diz processo espontâneo. Lembra que eu citei para vocês ontem, né, quando eu estava falando disso, eu citei o seguinte: a pilha é um exemplo clássico de um processo de oxirredução, certo? E ao contrário disso, a eletrólise, ela é um processo inverso, né? É um processo que a energia elétrica vai gerar um processo de oxirredução, perfeito? Então, um exemplo clássico, a oxirredução é um processo espontâneo, vai gerar energia, né? E quando eu tenho a pilha, eu tenho justamente isso. É um processo de oxirredução que vai gerar energia utilizada. Uma outra coisa importante para nós, para a gente fazer um paralelo, tá? Pensa o seguinte, a pilha, a bateria do celular, ela é o quê? Ela é um processo de oxirredução que gera energia. Quando terminou a carga da bateria, o que tu faz agora? Tu vai lá e bota na tomada. Quando tu bota na tomada, a energia elétrica, né, vai retomar a carga, porque vai gerar um processo de oxirredução, perfeito? Então ali eu tenho, a pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo não espontâneo. Só isso para a gente lembrar o processo de oxirredução, que não é exatamente pilha e eletrólise que eu vou trabalhar hoje. Vou trabalhar fundamentalmente com vocês, nesse momento, oxirredução, certo? Então observe o seguinte, então, oxirredução é um processo com transferência de elétrons, é um processo que tem produção de energia elétrica e tem em cima disso fluxo de elétrons. Um detalhe importante para nós aqui, ó, para conceituar: oxidação. Oxidação é perda de elétrons. Se oxidação é perda de elétrons, a redução vai ser o que agora? Vai ser ganho de elétrons. Perfeito? Observe o seguinte, obviamente, se alguém perde, alguém vai ter que ganhar. Perfeito? Eu estou fazendo fluxo de elétrons. Uma outra coisa importante disso, como é que eu vou ver isso numa reação? Como é que eu vou ver ocorrer a oxirredução numa reação? Agora, baseado numa coisa chamada carga. Que carga? O que nós conhecemos como número de oxidação. Que vocês aprenderam isso com a alcunha de NOx. Então, o que é NOx? NOx é uma alcunha, um apelido, né, do número de oxidação. Bom, então agora vamos conceituar, né, para a gente poder entender o que é o número de oxidação. Então, ó, o número de oxidação, que nós conhecemos como NOx, vai ser o que agora? Vai ser a carga real ou aparente de um átomo em uma substância. Aí você pode perguntar, não entendi, Adriano. Olha aqui o seguinte, eu vou mostrar uma coisa para vocês. O que eu quero dizer com carga real aparente? Se eu pegar o composto NaCl, cloreto de sódio, perfeito? Observe o seguinte aqui para nós, ó. Deixa eu pegar as cores de caneta diferentes. Olha aqui. O sódio, ele é metal. Tá? Então isso aqui é um composto iônico, o sódio é metal, aqui ele vai ter uma carga mais 1. O cloro é metal, ele ganha elétron, vai ter uma carga menos 1. Então olha aqui, nesse caso, tá? O que está acontecendo? O metal está com carga positiva, o ametal está com carga negativa. Como efetivamente, você sabe que o metal é eletropositivo, o ametal é eletronegativo. Então eles estão atuando exatamente como deve ser. Então quando eu tenho um composto iônico, o NOx é o quê? O NOx é a carga real.
Como é bom se sentir em sala de aula, inclusive aqui no objetivo a característica das pombas no fundo aí, né? Então tá bem característico, tô em casa, velho, vamos lá, ó. Então observa aqui, se eu pegar agora o SO3, certo? Então o que vai acontecer? Aqui vai ser menos 2, menos 6, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser mais 6. Então nesse caso que eu tenho agora, eu tenho um composto molecular. Então, se eu tenho um composto molecular, o que vai acontecer? Eu tenho dois casos eletronegativos. Bom, mas para o somatório de carga da zero, o enxofre, que é o menos eletronegativo, vai ter uma carga positiva. Então, nesse caso agora, o NOx vai ser o quê? Vai ser uma carga aparente. Então, quando a gente fala que o NOx é uma carga real ou aparente, é isso que a gente quer dizer. Perfeito? Outra coisa importante que vocês devem estar se questionando. Prof, como é que eu vou calcular isso aí agora? Como é que eu vou fazer o cálculo de NOx? Então existem aquelas regras que eu falei para vocês ontem. Então observa aqui, ó. Regras para cálculo de NOx. Vocês vão observar que o NOx depende da eletronegatividade, certo? Aqui, ó, metal eletropositivo, NOx mais 1. A metal eletronegativo, NOx menos 1. Aqui, o oxigênio mais eletronegativo está com NOx negativo. O enxofre menos eletronegativo aqui está com NOx positivo. Então, automaticamente, o conceito de eletronegatividade é muito importante para o cálculo de NOx. Por que isso é importante? Porque agora, a primeira regrinha em substâncias simples. E aí, o que é uma substância simples? O2, N2, carbono, grafite, sódio metálico. O que acontece? O NOx agora é zero. Perfeito? Foi? Segunda situação. Em substâncias compostas, soma das cargas é zero. Perfeito? Tranquilo? Terceira situação. Eu já boto exemplo de tudo isso. Em íons, a soma das cargas é a própria carga. Quarto, elementos do grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, alumínio mais 3, zinco mais 2 e prata mais 1. Quando? Sempre que tiverem substâncias compostas. Por que, meus amores? Se tiverem substâncias simples, vai ser quanto? Zero. Entende por que em substâncias simples o NOx é zero? Porque o NOx depende da eletronegatividade. Se eu tenho átomos iguais, eu tenho mesmo eletronegatividade, certo? Então, por isso que o NOx em substância simples é zero. Em substâncias compostas, o somatório das cargas é zero. Nós já vamos fazer um exemplo disso, tá? Seguindo a nossa brincadeira aqui. Quinto, hidrogênio mais 1, via de regra, tá? Já explico por quê. Sexto, oxigênio menos 2. Via de regra de novo, já explico por quê. E sétimo, olha aqui, ó, sétima regrinha. Grupo 15, também chamado de 5A. Grupo 16, também chamado de 6A. Grupo 17, também chamado de 7A. O que vai acontecer agora? Na direita da fórmula,
respectivamente, menos 3, menos 2 e menos 1. Vamos entender cada uma das regrinhas agora. Aqui, ó. Então, até a quarta regra eu falei. Quinta, hidrogênio mais 1. Vamos pensar o seguinte, ó. O hidrogênio, ele é um ametal. Ah, mas ele está no grupo 1. Lembra que eu disse para vocês ontem? Ele está no grupo 1 porque ele tem um elétron. Tá? Tem um elétron. Mas ele é sempre ametal. Até citei para vocês ontem, tem uma rede social muito antiga, na minha época, né? Chamada de Orkut. Já ouviu falar do Orkut? Né? Ouviram, né? Então o que o Orkut dizia? O Orkut tinha comunidades. Uma das comunidades do Orkut é eu tenho pena do hidrogênio. Por que eu tenho pena do hidrogênio? Porque o hidrogênio é um metal que está no grupo, ou seja, o hidrogênio não tem família. O hidrogênio é um isolado social, que é o tema do momento. Certo? Então, o hidrogênio não tem família, ele está no grupo 1 porque tem um elétron. Tu pegar determinadas tabelas, vai apresentar o hidrogênio onde? Lá em cima do flúor, lá no grupo 17 ou 7A, porque ele faz uma ligação. Então, o hidrogênio ele é ametal. Cuidado seguinte, ó, a URGS uma vez colocou uma questãozinha, aquelas afirmativas 1, 2, 3, que uma delas dizia assim, ó, o hidrogênio possui um elétron de valência, certo? Vírgula. Sendo, portanto, um metal alcalino. Não! O hidrogênio é sempre ametal. O hidrogênio é sempre ametal. Tá? O que acontece é que tem um elétron, então está no grupo 1. Tá? Então, o hidrogênio vai ser mais um, por quê? Não entendi se ele é ametal ou não. Pensa a seguinte coisa. Hidrogênio com cloro, formando o ácido clorídrico com HCl. O hidrogênio é menos eletronegativo que o cloro. Então vai ter a carga aparente, então certamente o cloro vai ficar com carga negativa e o hidrogênio carga positiva, que é o que acontece aqui. Por que isso ocorre na maior parte dos casos? Porque o hidrogênio é o ametal menos eletronegativo. Então todos os outros ametais são mais eletronegativos que ele. Então o que vai acontecer? Lá na formulação da estrutura, ele vai estar com carga positiva, que é o que acontece na formulação dos ácidos, né? O que a gente diz de ácido de arrênios? Ácido é uma substância que em água libera H+. Pô, mas como é que vai liberar H+, velho? Porque justamente colocou em água, vai quebrar a ligação covalente, que vai ter um outro metal mais eletronegativo que o hidrogênio. Então esse cara vai ficar com um par de elétrons, vai ficar carregado negativamente e o hidrogênio vai ficar carregado positivamente, que é a explicação disso. Ah, mas se eu pegar, por exemplo, o composto do hidrogênio com sódio, bom, meu velho, aí é diferente. Por que é diferente? Porque eu vou ter o sódio, que é o metal que vai estar na frente, né, que é eletropositivo, e o hidrogênio vai ser o metal que vai estar lá no final, vai estar na direita. Então o sódio vai ter carga positiva e o hidrogênio vai ter carga negativa. Bom, aí o hidrogênio está na posição dele normal, está atuando como ele deve atuar. Certo? Então observe o seguinte, o hidrogênio vai ser mais um. Só não vai ser mais um quando tiver um metal na frente dele. NaH, CaH2, AlH3. Certo? O oxigênio. O oxigênio, fundamentalmente, é menos 2. Só não vai ser menos 2 em duas situações. Tá? Só não vai ser menos 2 em duas situações. Primeira situação. Tá? Quando ele tiver agora, tá? Quando ele tiver agora, com o quê? Quando ele tiver no que a gente chama de peróxido. Só um detalhezinho, um parênteses aqui. Por que é menos 2? Porque observa, o oxigênio é do grupo 16. 6 elétrons na última camada. Obedecendo a regra do octeto, ele ganha 2. Então está aqui o menos 2. Perfeito? Mas se por acaso o oxigênio estiver numa situação chamada peróxido, tá? Então o peróxido é H2, por exemplo, peróxido de hidrogênio, H2O2. Princípio ativo da água oxigenada. Então o que acontece? Nesse caso, eu tenho um hidrogênio, um oxigênio, outro oxigênio e outro hidrogênio. Mas depois eu mostro a estrutura para vocês, fica mais fácil entender. Mas nesse caso, o superóxido é menos 2, o superóxido é menos 1. E a última regrinha para nós importante aqui, ó, o que acontece? Grupo 15, 5A, grupo 16, 6A, grupo 17, 7A, quando na direita, na fórmula, vão estar atuando como o quê? Vão estar atuando como efetivamente eletronegativos. Certo? Então vai ter o quê? Vai ter NOx menos 3, NOx menos 2 e NOx menos 1. Vou botar alguns exemplos para a gente trabalhar aqui, isso aqui. Ó.
Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar, H2SO4, certo? Observe o seguinte, ó, como é que eu vou trabalhar aqui? Então, aqui o cálculo de inox, vocês lembram do colégio, eles trabalharam isso aqui como sendo um chiqueirinho, lembra o chiqueirinho? Ó? Então, fazia aqui, ó, estabelecer primeiro uma diferença, aqui, ó, então, separava por elemento. Na segunda regrinha, diz assim, ó, substância composta. O que é uma substância composta? Tá? Porque eu não consigo diferenciar. Uma substância composta é uma espécie que tem mais de um elemento, ó, hidrogênio, enxofre e oxigênio, e não tem carguinha aqui em cima. Porque se tiver carguinha aqui em cima, isso é um íon composto. Aí está na terceira regra, certo? Então, ó, segunda regra, substância composta. Então, o somatório de carga tem que dar zero. Nós vamos trabalhar com uma maneira aqui que é o mais lógico para vocês. Ó. Então, eu tenho esse chiqueirinho, em cima eu vou colocar o NOx, e embaixo eu vou colocar a carga. A pergunta de vocês, qual é a diferença, prof, entre NOx e carga? O NOx é a carga de cada átomo na substância. Qual é a diferença para a carga? A carga é a carga do elemento naquela substância. Perfeito? Então, o NOx é a carga do átomo, a carga que eu falo aqui é a carga do elemento naquela substância. Então, vamos lá, a gente vai usar nossas regrinhas, ó. Então, o hidrogênio está ligado no metal, então o NOx dele é quanto? Mais 1. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, a carga vai ser mais 2. O enxofre é do grupo 16, tá? Então, se ele é do grupo 16, o que acontece? Quando na direita, ele vai ser menos 2. Ele não está na direita, ele está no meio, então eu não sei. Esse aqui é o cara que é aqui, eu vou ter que calcular. O oxigênio é quanto? É menos 2. Menos 2 é um átomo de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio tem? 4. Então isso aqui vai dar menos 8. Um detalhezinho é, não tem sinal aqui na fórmula, concorda comigo? Então observa, o somatório de carga tem que dar quanto? Tem que dar 0. Perfeito? Matemática básica, simples, ó. Mais 2 com menos 8, quanto é que falta para dar 0? Mais 6. Então, mais 6 é a carga total do elemento enxofre. Quantos átomos de enxofre eu tenho? 1. Quanto é que vai ser o enxofre aqui? Mais 6. Perfeito? Se eu pegar agora aqui para vocês, ó. H4P2O7. Vamos de novo. Mesma coisa. Opa, ficou todo. Ficou muito todo, muito ruim. Vamos apagar isso aqui e vou fazer bonitinho. Então, ó. Divido por aqui por. Continua todo, mas vai ficar assim lá. Tá? Então, olha aqui, ó. Observa, não tem sinal aqui em cima. Então, o somatório de carga é 0. Certo? Vamos lá. Hidrogênio. Mais 1, certo? Mesma coisa. 4 hidrogênios. Carga do hidrogênio mais 4. Fósforo, grupo 15 ou 5A. Grupo 15 ou 5A, na direita menos 3. Está na direita, galera? Não, não está. Então, quanto é que é isso aqui? Não sei. Tem que calcular depois. Vem quem agora? Vem o oxigênio. O oxigênio menos 2. Menos 2 é 7, vai dar menos 14. Foi? Para dar 0 somatório final, quando é que vai ter que ser aqui? Mais 4 com menos 14 vai ter que ser mais 10. Como eu tenho 2 átomos de fósforo, aqui vai ser quanto? Mais 5. Perfeito? Vamos pegar um caso diferente. Se eu pegar agora, ó, Al2SO4 3. Ah, mesmo grupo, esquece aqui essa questão. Vamos fazer uma por essa questão individualmente. Ó. Mesma coisa, vou fazer o quê? Vou separar os elementos aqui na formulação do composto. Então, o que eu tenho aqui? Não tem sinal aqui em cima, somatório de carga é 0. Perfeito? Vamos lá. Alumínio, NOx fixo. O alumínio, quando substância composta, é quanto? É mais 3. Mais 3 é o NOx. É para cada átomo. Quantos átomos eu tenho? 2. Então aqui vai ser mais 6. Amores, olhem aqui, ó. Enxofre. Grupo 16 ou 6A. Quando na direita,
Menos 2, não está de jeito, então eu não sei. Eu sei quem? O oxigênio. Te liga aqui agora, te liga. O oxigênio é quanto? É menos 2. Menos 2 é a carga de cada átomo de oxigênio. Tá? Cuidado, quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? Não esquece que esse 4 aqui, ó, tá? Puxa lá o Frodo e o Fábio, ó. Observa aqui, ó. Esse 4, né? Puxa da matemática lá, esse 4 só pertence a quem? Só o oxigênio. O 3 que está fora do parênteses multiplica tudo, né? Então, quantos oxigênio eu tenho? 4 vezes 3, 12. 12 átomos de oxigênio. Cada átomo vale quanto? Que é o NOx? Menos 2. 12 vezes menos 2, menos 24. Para dar zero agora, quanto é que falta, meus amores? Mais 18. Foi? Fofinhos e fofinhas, olha aqui, ó. Mais 18. Mais 18 é a carga total de enxofre. Quantos átomos de enxofre eu tenho? 3. Quanto é que... Tá vendo aqui, ó? 1 vezes 3. Foi? Beleza? Quanto vai ser cada enxofre? Mais 6. Deixa eu mostrar um outro casinho para vocês, ó. Se eu pegar agora FeCl3. Vamos lá, de novo. Tem sinal aqui em cima, meus amores? Não. Então o somatório de carga é 0. Ferro. Porra, não falamos do ferro ali. Então o ferro sempre é variável. Lembra que ferro é metal de transição, né? Então o que vai acontecer aqui? Não sei o ferro, vou para o próximo. Cloro. Cloro da onde? Grupo 17 ou 7A. Grupo 17 ou 7A, quando na direita, o que diz essa sétima relinha aqui? É menos 1. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Para dar zero, quanto é que falta? Mais 3. Perfeito? Mais 3 é a carga total de ferro. Quantos átomos de ferro eu tenho? 1. Então cada ferro vale quanto? Mais 3. Perfeito? Olha aqui, ó. Então aqui eu trabalhei com você substância composta. Somatório de carga é 0. Se eu tiver isso aqui, N2, substância simples, NOx 0, direto. Certo? Se eu tiver isso aqui agora, olha aqui, vamos pegar o NO3 menos. Sinalzinho aqui, sinal negativo quer dizer o quê? Isso tem excesso de elétron. Então isso aqui que nós chamamos de ânion. O que eu falei para vocês? Em íons, a soma das cargas é a própria carga. Então o que eu vou fazer? Fazer cálculo igual, galera, ó. Aqui, ó, tá? Dividir por elemento. Só que agora, meus amores, ao invés, vou botar isso para o lado para não confundir, ó. Ao invés de dar 0, quanto é que vai dar o somatório de carga aqui? Menos 1. Nitrogênio, grupo 15 ou 5A. Quando na direita é menos 3. Criaturinha, olha aqui, ó. Não está na direita, então eu não sei quanto é que vale. Eu sei quem? Eu sei o oxigênio, que é quanto? Menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para dar menos 1, quanto é que falta? Mais 5, que vai ser o nosso nitrogênio aqui. Até agora facinho, né? Facinho. Olha aqui, amores. Eu falei para vocês que o hidrogênio é mais 1. Tá, então até agora está valendo hidrogênio mais 1 aqui, ó. Mas, olha o caso do hidrogênio. Se eu apresentar isso aqui para vocês, ó. NH. O que eu faço? Mesma coisa, ó. Divido por elemento. Certo? O Leandro tá gravando, tá dizendo, ó, vai só até ali, eu vou só até ali, Leandro, não se preocupe. Depois eu vou para lá, não se preocupe. Ele tá olhando, tá bravo, não vai mais, não vou mais, tá? Então observa aqui, ó, somatório de carga 0. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu tenho o quê? Eu tenho sódio, que é do grupo 1. Então, grupo 1, em qualquer substância composta, quanto é que é? Mais 1. Lembra, no cálculo de NOx, eu tento vir sempre da esquerda para a direita, e quem está perdendo a fórmula, galera. É a coisa mais lógica do mundo. Então, ó, sódio é quanto? Mais 1. Como eu tenho átomo de sódio, qual é a carga do elemento de sódio? Mais 1. Qual é que vai ser a carga do hidrogênio agora?
Para dar 0, menos 1. Quantos átomos de hidrogênio tem? 1, então aqui vai ser quanto? Menos 1. Então aqui é aquele caso que eu falei para vocês, ó, hidrogênio é mais 1. Exceto quando ele está, inclusive, chama de hidreto metálico. Aí você qual é hidreto metálico? Não precisa, velho. Tu vai ter o quê? Tu vai ter um metal na frente aqui. Então tem o metal na frente e esse metal vai ser positivo. Perfeito? Beleza? Hidreto metálico, via de regra, é grupo 1, grupo 2 e alumínio, que tem NOx fixo. Certo? Beleza? Deixa eu apagar lá agora, mostrar outros exemplos para vocês. Deixa eu ajudar a produção aqui. Deixa eu ajudar o pessoal aí não vai conhecer, né? O pessoal mais jovem, mas o Faustão tinha um cameraman chamado Russo. Estou me sentindo na frente do Russo aqui. Perguntem pro pai de vocês, galera, quem é o Russo, que é a câmera do Faustão. O Leandro tá me esconjoando aqui, né? Mostrando o dedo do meio. Que feio, chefe, que feio. Se fosse o Zé, como é que o Zé ia fazer? Ia apagar o quadro com a mão, né? Ia dizer, ô meu! Né? Então vamos lá. O Zé não vai passar aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então observa aqui, ó. Deixa eu mostrar outro caso para vocês. E se eu apresentar agora para vocês, ó, H2O2. Eu falei hidrogênio mais 1, tá? Beleza, eu mostrei o caso que não é. O oxigênio. Eu falei que o oxigênio é menos 2. Os casos que a gente viu com o oxigênio, todo menos 2. Nesse caso, vocês vão fazer mesma linha de raciocínio. Dividir por elemento. Somatório de carga aqui é 0. Certo? Que não tem sinal aqui. Então o que eu faço agora? Eu venho da esquerda para a direita. É o hidrogênio. Está ligado ao metal? Não. Então ele vai ser o quê? Mais 1. Certo? Mais 1. É a carga, é o NOx, é a carga de cada átomo de hidrogênio. Então quando eu tenho 2 átomos, mais 2. Para dar 0 quanto? Menos 2. Certo? Menos 2 é a carga total do elemento oxigênio. Quantos átomos de oxigênio tem aqui? 2. Então o oxigênio vai ser menos 1. Perfeito? Por que ocorre essa carga diferente do oxigênio? Isso aqui é o que a gente chama de peróxido. Isso aqui é um peróxido de hidrogênio. É o mais comum. O peróxido de hidrogênio, falei para vocês, é o princípio ativo da água oxigenada. Por que tem esse comportamento? Porque a estrutura eletrônica dele é essa, ó. Eu tenho hidrogênio, oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Pensa aqui, ó. Olha para cá um pouquinho. Isso já caiu pronto. Essa ligação é entre átomos de oxigênio, certo? No cálculo de NOx, o que é importante? O que é importante é a eletronegatividade. Nessa ligação eu tenho 2 átomos com a mesma eletronegatividade, galera. Então a influência desse oxigênio para esse oxigênio e vice-versa é nenhuma. Então, como é que eu vou definir? Vou definir o NOx com esses ligantes aqui. Então, cada oxigênio vai se ligar com o hidrogênio, então aqui que vai definir o NOx. Ó. Então, uma maneira bem simples. Ó. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Como essa ligação não vai influenciar, o que vai acontecer? Esse oxigênio aqui é menos 1, esse oxigênio aqui é menos 1. Esse oxigênio aqui é menos 1, esse oxigênio é menos 1. Não é isso que nós temos aqui? Foi? Deixa eu mostrar uma outra coisinha para vocês importante aqui, ó. Quando o hidrogênio fica na esquerda, ele vai ser sempre mais 1, e quando ele está para a direita, sim. É a ideia. Porque assim, ó, na posição, quando eu monto participação brilhante, quando eu monto aqui agora uma fórmula, eu sempre boto na direita o cara mais eletronegativo. Se eu tiver um metal, vai ser sempre mais eletronegativo que o hidrogênio. Então esse cara vai ser negativo e o hidrogênio vai ser mais 1. Então olha aqui, ó. A ideia fundamental, tem que ter cuidado, né? Lembra que na química, aqui eu disse para vocês, na química, meu amor, não tem sempre, não tem nunca. Então aqui a ideia fundamental é
Quando o hidrogênio estiver à esquerda, ele é mais 1, quando ele estiver à direita, ele é menos 1. A ideia fundamental é essa. Só tem que cuidar depois quando estiver trabalhando com cadeia carbônica. Olha aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Se eu apresentar para vocês agora C6H12O6. Glicose, frutose, qualquer dessas hexoses aí. Então o que eu faço agora? Vamos dividir por elemento. Somatório de carga quanto? 0. Certo? Somatório de carga 0. Vamos lá. Começa da esquerda para a direita. Carbono. Alguma das regras ele fala no carbono? Não. Então, carbono eu não sei, é sempre variável. Tá? Eu vou para o hidrogênio. Mais 1. Não está. É por isso que eu disse, não está na esquerda. Não tá. Mas ele não está na direita. Certo? Mais 1. Mais 1 vezes 12. Mais 12. O oxigênio é quanto? Menos 2. Menos 2 é 6. Menos 2. Quanto é que vai ser o carbono agora? 0. Então o NOx dele vai ser 0. Por que isso? Porque quando eu tenho, pensa o seguinte, ó, quando eu tenho um composto orgânico, isso é um composto orgânico, o principal elemento do composto orgânico é carbono. O que os compostos orgânicos têm como característica? Cadeias carbônicas. Pensa o seguinte, o que é uma cadeia carbônica? Uma cadeia carbônica é uma estrutura que mostra ligações entre carbonos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Se eu pegar isso aqui agora, propano, um dos constituintes do GLP, gás de efeito petróleo. Então observa aqui agora. O que eu tenho que enxergar exatamente aqui? Quando eu vejo essa cadeia, eu tenho que enxergar isso, meus amores, ó. É isso que eu tenho que chegar. Perfeito? Vamos de novo. A cadeia é entre carbonos, certo? O NOx depende do quê? O NOx depende da diferença de eletronegatividade. Como eu tenho essas duas ligações entre átomos exatamente iguais, essa ligação não vai influenciar no NOx desse carbono nem desse, essa ligação não vai influenciar no NOx desse carbono nem desse. Então quem é que vai influenciar no NOx desse carbono agora? Os ligantes de cada carbono. Aqui cada carbono com seus ligantes. Cada um brinca com seus brinquedinhos. Certo? Então, cada carbono com seus ligantes. Isso aqui não influencia no NOx, isso aqui não influencia no NOx. Do carbono. Tá? Então vamos lá. Então observa aqui agora. Hidrogênio é quanto? Mais 1, mais 1, mais 1. Perfeito? Então, é como se fosse uma substância composta em cada espaço, até cada ligação, entendeu? Então, ó, é como se tu quebrasse aqui, fizesse o cálculo aqui, fizesse cálculo aqui, fizesse cálculo aqui, entendeu? Digam sim aí, se entenderam. Certo? Então, é como se cada pedaço de cadeia fosse o quê? Fosse uma substância composta. Então, aqui o que eu tenho? Ó? Eu tenho cálculo de 3 NOx aqui, para os 3 átomos de carbono. Então, quanto é que vai dar aqui agora? Mais 1, mais 1, mais 1, mais 3. Vai dar 0, menos 3. Aqui, ó, mais 1, mais 2. Para dar 0, quanto? Menos 2. Mais 1, mais 1, mais 1, vai dar quanto isso? Mais 3. Para dar 0 aqui, menos 3. Perfeito? Então, essa é a ideia. E aqui, se eu colocar, ó, é mais 1, mais 3, eu podia ter feito isso direto. Menos 3. Mais 1, mais 2, menos 2, menos 2, mais 1, mais 3, menos 3, menos 3. É a mesma coisa ali, só que ali ó, bonito, expandir essa cadeia. O que é importante que a gente entenda aqui em relação a isso? É que o carbono, ele é do grupo 14 ou 4A, ele tem o quê? Ele tem uma eletronegatividade muito moderada. Então depende de como é que ele está na estrutura. Então aqui, ó, o que eu fiz aqui, não foi exatamente o cálculo de NOx de cada um dos carbonos. Se eu abrir a estrutura vai ser diferente. Aqui eu calculei usando a fórmula molecular, eu usei aquilo que eu chamo de cálculo de NOx médio. Cálculo de NOx médio. Aqui eu especifiquei em cada uma delas. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. E se eu pegar essa substância aqui, CH3, COOH, ácido etanóico,
ácido acético, né? Esse aqui o que é? É o soluto do vinagre. Né? O vinagre é uma solução aquosa, 5 ou 6% de ácido acético. Então observa aqui de novo. O que eu tenho que chegar? Vou abrir de novo para ele chegar. Eu tenho... Vou pegar uma caneta mais forte. Certo? Então eu tenho essa estrutura aqui. Lembrar que essa ligação aqui é uma ligação entre carbonos. Então essa ligação não vai influenciar no NOx desse carbono nem desse aqui. Então, o que vai influenciar o NOx de cada carbono? Os ligantes que ele tem, ó. Os 3 hidrogênios para esse e o 2 oxigênio e hidrogênio para esse carbono aqui. Então vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Mais 3. Esse carbono é quanto? Menos 3. Agora, ó, menos 2, mais 1. Menos 2 com menos 2, menos 4. Com mais 1, quanto é que falta? Mais 3 para esse carbono. Então, o carbono, por ter uma eletronegatividade moderada, o que acaba acontecendo com ele? O NOx do carbono ele pode variar de menos 4 até mais 4. Tá? Então, o carbono tem esse comportamento. Depende da cadeia que ele estiver aqui. Certo? Então depende da cadeia que ele estiver. Tem mais 3 minutos. Então, a ideia toda foi tentar mostrar isso aqui para vocês. Tá? Tentar mostrar, NOx é um conceito muito importante para nós. Tá? Um conceito muito importante. No nosso próximo encontro eu vou mostrar para vocês oxirredução. Tá? No nosso próximo encontro eu vou mostrar oxirredução para vocês. E lembrem, no Enem, tu vai ter oxirredução muitas vezes como uma questão isolada e mais a questão de pilha, né? A questão de eletrólitos envolve oxirredução. Para você ter uma ideia, no último Enem agora, 2 questões envolvendo pilha e uma questão envolvendo oxirredução. Na URGS, para pensar em URGS, tu tem uma questão de oxirredução, que deve estar ali entre a questão 33, 34, né? E tu vai ter a última questão 50, que é da eletroquímica, que fundamentalmente, quase que 100% das situações é pilha. Então é um conteúdo extremamente importante. Isso aqui é a base conceitual, é o início para a gente entender a oxirredução. No nosso próximo encontro, eu vou trabalhar fundamentalmente com vocês a oxirredução, para depois dar uma olhadinha em pilha aí de uma forma. Mas sempre lembrando, isso vai ser dado depois para vocês. Vai ser dado de forma presencial. Então isso aqui normalmente é o que eu tenho que falar para vocês. Esse aqui é um auxílio para a gente ter alguma base para depois. Certo, galera? Então, um beijo para todo mundo, né? Estudem, mantenham o foco, né? Tentem fazer questões, interpretar isso, tá? Beijo, até o nosso próximo encontro. Foi?